Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Voz da Defensoria, o podcast que é a iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que busca resgatar histórias, vivências, através de entrevistas com membros e membras, servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Meu nome é Breno Filardi, eu sou analista jurídico da Defensoria Pública, atualmente lotado na Escola Superior, e tenho a satisfação e honra de ser o host desse podcast. No episódio de hoje, falaremos com ela, que é defensora pública de primeira classe, natural de Brasília, ingressou na Defensoria Pública do Tocantins em 2007, é especialista em direito público desde 2002, iniciou a sua atuação como defensora pública na comarca de Novo Acordo, depois passou por Arraias e atualmente está lotada em Palmas, na área de família e sucessões. Foi diretora do Núcleo Regional de Palmas e coordenadora do Núcleo de Mediação e Conciliação de Palmas. Hoje eu falo com ela, Tatiana Borel Lucindo. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda ao Voz da Defensoria. É uma satisfação tê-la aqui. Olá, Breno. Agradeço imensamente o convite para participar desse momento e digo que é um prazer poder contar um pouquinho da minha história institucional e profissional na Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Maravilha, doutora. Fazendo aqui uma intervenção para agradecer o estúdio Lifeway, que gentilmente nos cedeu esse espaço para que pudéssemos gravar esse podcast. E lembrando que você encontra a Defensoria Pública em todas as redes sociais, através do @DefensoriaTO. Você vai encontrar a Defensoria no YouTube, no Facebook, no Instagram e no X, antigo Twitter. Todos eles através da @DefensoriaTO. Você também encontra todas as informações da Defensoria Pública no site www.defensoria.to.def.br. Iniciando a nossa conversa, eu queria saber da senhora quem é a doutora Tatiana fora da Defensoria. Eu sou a Tatiana da minha família. Tatiana mãe, Tatiana esposa, filha, que corre fora do horário de trabalho para dar conta do dia a dia, da escola, de tudo que uma pessoa normal e comum também hoje tem no seu cotidiano. Gosto muito de receber as pessoas na minha casa, né, de receber os amigos. Aqui a gente tem uma história de muitas pessoas que vieram de fora, né, Sim. e se tornam a segunda família da gente, né, porque a maioria veio para trabalhar, veio em busca da profissão, então as histórias se identificam e a gente acaba formando uma família por afinidade. Eu gosto muito de, aos finais de semana, estar com os amigos, reunir na minha casa, cozinhar, fazer um churrasco. Acho que é meu hobby preferido. Ah, que coisa boa, doutora, muito bom. E, doutora, você vindo de Brasília, vindo do Planalto Central do Brasil, como foi chegar em 2007, né? A Defensoria estava ali 3 anos depois da autonomia, tudo ainda engatinhando. Como foi essa chegada, esse início de trabalho na Defensoria Pública, especialmente lá em Novo Acordo? Foi um choque de realidade, né? É uma cidade de interior, bem pequena, cidade pacata, né? O próprio estado do Tocantins em si, Palmas, né? Ainda era uma cidade começando, mas eu vim tendo em mente que essa era a realidade que eu ia viver, né, me permitindo vivenciar essas diferenças de história, de sair de uma capital para vir para uma cidade que as oportunidades estavam começando, e foi um grande aprendizado, né, a comarca singela, mas com as pessoas precisando muito da assistência jurídica, então foi um aprendizado muito grande poder chegar e ajudar aquela comunidade, e as pessoas muito gratas, né, por tudo, por estarem recebendo aquele serviço ali, ansiosas por aquilo. Então, um aprendizado muito grande, uma escola de vida. Com certeza, eu tive em Novo Acordo, foi minha primeira lotação enquanto servidor também, e tudo isso que a senhora falou eu reconheço enquanto eu vivi Uhum. lá, foi algo muito especial e estar ali é algo muito bacana, eu particularmente gostei muito. E doutora, só na família, a senhora só atuou na área de família, dentro da defensoria, atuou em outras áreas, como foi? Quando eu ingressei na comarca de Novo Acordo, por exemplo, né, que foi minha primeira comarca, é uma comarca única, né, então o defensor ele é atua em todas as áreas, né, então processos criminais, processos cíveis, processos de família como um todo, acaba que tudo se mistura, né. Sim, E então na comarca de Novo Acordo e na comarca de Arraias, que foi a minha segunda titularidade, também era dessa forma, só quando eu vim para Palmas que aí eu titularizei na vara única de família, né, a sim, vara com um tema único. entendi, não, e assim, escolher a vara de família
Não que nas outras não sejam, mas é digno de admiração, porque quem conhece a defensoria sabe a quantidade de trabalho que tem, não acaba, é muita coisa, né, e é um trabalho que ao mesmo tempo que é gratificante, às vezes ele acaba sendo um pouco doído, né, Sim. você enfrenta ali algumas agruras, das pessoas, da vivência das famílias ali, você tá ali como mediador, enfim, é uma série de coisas que acontecem para quem trabalha. E eu queria saber, assim, tanto de interior quanto de Palmas, houve alguma história, doutora, que a senhora passou, a senhora viveu e falou assim: "Nossa, eu não viveria isso se eu não estivesse na defensoria pública, se eu tivesse, sei lá, num gabinete, no poder judiciário ou em algum outro lugar, eu não teria vivido essa experiência". Sim, teve um caso, já atuando aqui em Palmas, na área de família, que eu peguei uma mãe muito jovem, né, era uma adolescente, e ela entrou no meu gabinete com uma criancinha recém-nascida, né, e aí eu olhei para a criança, né, brinquei e falei: "Nossa, que bebê lindo". E ela levantou o olhar para mim, era um olhar de quem não reagia ao que eu estava falando, assim, um olhar apático, e eu vi ali já um sofrimento extremo. E aí quando ela começou a falar, era um processo onde ela buscava a investigação de paternidade com os alimentos, ou seja, o pai não tinha sequer registrado a bebezinha, e a menininha tinha muitos problemas de saúde graves. Ela usava uma sonda, já tinha feito várias cirurgias e quando ela foi me contando aquilo, eu fui percebendo por que que ela não reagiu quando eu cumprimentei, né, acho que ela não estava preparada para aquele sofrimento Sim, intenso. E ela tinha paralelamente uma ação que o doutor Arthur acompanhava justamente buscando tratamento, que a menininha precisava de uma cirurgia cardíaca importante, que só fazia fora do domicílio, né. E aí eu lembro que tudo que ela contou foi tão sofrido, era de bicicleta que ela se deslocava para ir para o hospital, com a irmã levando, ela segurando a bebê na garupa, era assim, algo que me marcou muito pelo sofrimento, né. Eu falei: "Gente, às vezes a gente acha que algo não está bom na nossa vida", e assim, é uma escola, né, uma escola de vida sim, estar ali, ver essas histórias. E aí, não passou muito tempo, ela conseguiu ir para Curitiba, salvo engano, para fazer a cirurgia, mas a bebezinha faleceu lá ainda antes da cirurgia ou durante. Então, assim, foi uma história que marcou. Eu lembro até sim, uma nossa. estagiária que tinha recém chegado no gabinete, quando ela saiu, ela chorava muito, falava: "Meu Deus, como vocês conseguem lidar com isso, né". É. É, de fato, é uma história que até me arrepiou aqui, é algo muito característico da defensoria, né, enfrentar Sim, situações como essas. Eu até falo sim. que muita gente não vem na defensoria para comemorar, vem para trazer um problema que a gente ajuda a resolver. Tudo que a gente Sim, faz e demonstra a importância do nosso trabalho, a importância da instituição para essas pessoas, né, sim, principalmente em locais que têm um IDH muito baixo, índice de pobreza alto, a defensoria ela se mostra ali como um porto seguro de salvação para essas pessoas. exatamente. E doutora, olhe, você entrou em 2007, defensoria, assim, ainda engatinhando, pós-autonomia de 2004. Hoje a defensoria, depois do seu concurso, já vieram 2 concursos, muito mais colegas, concurso de servidores. A defensoria expandiu de sobremaneira de lá para cá. Qual que é seu sentimento vendo a Tatiana de 2007, que foi ali, tomou posse, e hoje já titular de família? Qual é o seu sentimento? O que que você sente quando você vê tudo isso acontecendo? Orgulho, né, orgulho de ver que a instituição conseguiu alcançar, né, esse lugar de destaque, não só no cenário aqui estadual, mas no cenário nacional. A gente sabe que é uma defensoria que se destaca pelo investimento em tecnologia hoje, né, pela condição de trabalho que nós temos, né, e comparado com o que tínhamos quando eu ingressei, realmente a gente vê um avanço, enorme, e a gente sente orgulho, né, de estar acompanhando e estar fazendo parte desse avanço. Eu lembro que em Novo Acordo era um banco de madeira que o juiz cedia para que os assistidos pudessem sentar, e uma salinha onde eu sentava numa mesa com um computador e levava um pendrive, porque não tinha impressora. A defensoria funcionava dentro do fórum, numa sala cedida pelo magistrado, e aí quando tinha acordo eu tinha que pedir o servidor para me ceder o computador, colocar o pendrive e conseguir imprimir o termo de acordo para que as pessoas assinassem, né. Então, quando a gente relembra essas histórias, né, quantas dificuldades a gente já experimentou e olha para a estrutura hoje que nós temos, a gente sente orgulho,
fica, né, feliz por a instituição ter conseguido ganhar esse reconhecimento, né, em investimento, né, em tecnologia, e realmente para poder prestar esse serviço de eficiência para a população. E doutora, lá em Novo Acordo, por exemplo, você disse que tratou de casos criminais, por exemplo, foi no Numecom também, teve a diretoria do Numecom, teve algum outro caso, por exemplo, que eu, pelo menos do Numecom, eu sei que de vez em quando o negócio esquenta ali no Numecom e tal, e mais alguma outra situação onde a senhora tenha passado, que não necessariamente tenha marcado negativamente, impactado de uma maneira triste, mas algo que a senhora falou: "Nossa". Eu acho que eu tenho uma história que não é do Numecom, mas é do gabinete mesmo. Esses dias até eu comentando com uma servidora, que é a Noana, Sim, que hoje está no EPROC, ela trabalhou comigo um tempo e nessa época ela era minha assessora. Eu estava fazendo um atendimento que envolvia uma situação de guarda, né, um sim. litígio pela guarda. E aí, quando eu comecei a fazer o atendimento, a outra parte chegou na recepção. E a defensoria funcionava aqui perto do Bonamassa. E aí, quando a pessoa soube que a outra parte estava na recepção, ela ficou desesperada. E ela levantou, abriu a janela da minha sala e pulou Eu não e saiu acredito. correndo e me deixou sozinha no gabinete, sem saber o que fazer. Foi muito engraçado essa Meu história, assim, Deus, que eu nunca imaginei que eu fosse me deparar. olha só, caramba. Mas são muitas Ah, histórias. não, sem dúvida. Nossa, mas essa daí pra mim é nova, eu nunca tinha visto nada semelhante. São situações inusitadas, né, que às vezes acontecem que a gente não está esperando. Doutora, tá sendo muito bom o nosso papo, mas já caminhando para o fim, eu queria escutar de ti, e eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, eu uma indicação de uma obra literária, um filme, uma série, algo que a pessoa que o convidado indique e que remeta ela ou ao trabalho da defensoria, à missão da defensoria, algo que você assistiu e pensou: "Poxa, já vi algo parecido lá no meu trabalho", ou "Nossa, isso aqui faz muito sentido com o trabalho que eu faço, seria bom que outras pessoas assistissem e vissem isso e se conscientizassem, né, da necessidade de uma mudança ou algo do tipo". Sim, tem um filme que o título é Luta por Justiça. É um filme que conta uma história, né, baseado numa história real, de um advogado que se forma em Harvard, e aí ele tem, né, uma carreira promissora em escritórios de advocacia renomados na costa leste americana, mas ele sai de lá e se muda para o Alabama para montar um centro jurídico para prestar assistência para os presos condenados à pena de morte, né, e que não tinham tido até então uma assistência jurídica adequada em razão do preconceito racial na época, né. Uhum, E aí o filme narra a história do prisioneiro, Walter Macmillan, que foi acusado injustamente, né, de ter cometido um assassinato, e ele chega lá e começa a advogar, né, e a prestar assistência jurídica para conseguir mostrar e comprovar a inocência dele. É um filme que traz uma história fantástica, que eu acho que tem muito a ver com a missão institucional da Defensoria Pública como um todo, e que vale muito a pena ser assistido, recomendo a todos. nossa, que maravilha. Luta por liberdade, Por justiça, luta perdão, por justiça. Luta por Justiça, a indicação da doutora Tatiana. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação bater esse papo, escutar aqui tudo que a senhora tinha para falar, essa interação, saber mais da história da defensoria. Eu que, além de ser um apaixonado pela defensoria, sou apaixonado pela história dela. E aí, para mim, está sendo muito bom e conseguir escutar a história de todo mundo que conseguiu contribuir com a defensoria. Agradeço imensamente e quero terminar essa entrevista com uma frase que eu Sim, carrego desde quando, eu ingressei e, claro, tive dúvidas de vir para cá, de deixar o meu estado, deixar minha família, para acreditar no Tocantins e na Defensoria sim, Pública, né, que começava e hoje, graças a Deus, tem esse aporte todo e essa visibilidade que comentamos aqui. É uma frase que o meu esposo falou para mim e que todos os dias eu relembro: "É muito bom você ganhar para fazer o bem". E isso é o que define o trabalho da Defensoria Pública para mim. isso é Um verdade. orgulho fazer parte dessa instituição e dessa história. Muito obrigada. Ah, doutora, eu que agradeço, agradeço em nome da Defensoria Pública, né, a sua presença aqui no Voz da Defensoria, agradeço mais uma vez. E ficamos por aqui com as histórias contadas pela doutora Tatiana Borel Lucindo.
Ficamos aqui neste episódio, mas lembrando a vocês que, mais uma vez, a Defensoria ela está presente em todas as comarcas do estado do Tocantins. Onde há Poder Judiciário, há Defensoria Pública. Lembrando também dos critérios para atendimento firmados na resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública para atendimento individual, renda individual até 2,5 salários ou renda familiar de até 4 salários mínimos. Agradeço mais uma vez aqui ao Estúdio Lifeway pela cessão do espaço para a realização do podcast. E lembrando que você pode encontrar todas as informações da Defensoria no site www.defensoria.to.def.br e a Defensoria em todas as redes sociais, @DefensoriaTO, no YouTube, Instagram, Facebook e no X, antigo Twitter. Ficamos por aqui e até uma próxima. Muito obrigado.